Olá, moçadinha do primeiro ano médio. Sejam todos muito bem-vindos. Professor, parceira, professora. Falando em professor, eu quero dar um recadinho aqui, um pouquinho mais intimista com os colegas que trabalham com a gente, para lembrá-los que a abordagem que a gente está fazendo do conteúdo aqui segue a nova proposta de habilidades que na aula passada nós tínhamos falado sobre Estado-nação. E hoje a gente vai pegar esse mesmo encaminhamento e centrar um pouquinho na questão do Brasil. Por isso, coloca na tela o nome da aula vai falar sobre o Estado-nação Brasil, uma construção histórica dessa relação. Eu sou o professor Guerreiro e vou trabalhar com uma convidada super especial, uma professora muito querida, que trabalha com a área de artes, a professora Fernanda Borges. Boa tarde, professora! Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Tudo bem, turma? Estava com saudade de vocês. Vamos lá que vai ser fantástica essa aula. Muito bem. Ela é muito gentil, mas por falar em fantástico, eu quero ver brilhar a participação de vocês agora com... vou falar um pouquinho dos objetivos, depois eu vou para a interação. Apresentar e analisar os conceitos de Estado, nação, país e governo, descrevendo-os a partir de uma abordagem histórica sociológica. E apresentar a construção histórica do Estado-nação brasileiro. Agora sim, vamos para a interação então. A gente vai começar pedindo a participação, principalmente dos alunos. Professor, professora, estimule essa conexão. Vamos colocar na tela, observe o trecho a seguir, extraído do caderno do aluno. Estamos acostumados a associar nação a um Estado, com governos, fronteiras e territórios, estabelecidos juridicamente. No entanto, há diferença entre nação e Estado. Se morarmos em um país, fazemos parte de uma nação ou de um Estado. A partir da situação problema que a gente viu aí, você conseguiria dizer o conceito de pelo menos um dos itens abaixo, ou Estado, ou nação, ou país, ou governo. 1 minuto e meio, produza aquela música marota. Vamos lá. Ó, professor Guerreiro, achei a resposta da Pro Patrícia. Obrigada pela participação, Pro. Bacana a resposta aqui, ó. País é uma região geográfica considerado o território físico de um Estado soberano ou de uma menor ou antiga divisão política dentro de uma região geográfica. Geralmente, mas nem sempre, um país coincide com um território soberano e está associado a um Estado, nação ou governo. Uau, uma resposta extremamente completa, mas a gente vai agora para o próximo slide que a gente vai destrinchar um pouquinho. Eu conto para vocês, relembrando a aula passada, nação, sociedade, são sociedades que comungam da mesma tradição cultural, idioma e religiosidade. Estado, um conjunto de instituições que administram uma população. O país geralmente é o território sob soberania de um Estado que a professora detalhou de uma forma tão bacana. E o governo é a instituição que exerce a autoridade no comando do Estado. Portanto, a gente percebeu, vem para mim agora, que Estado é uma coisa, nação é outra, Estado
País é outra, governo é outra, elas se conjugam, elas se acoplam, mas não são necessariamente a mesma coisa. Nessa pegada, a gente vai para uma próxima interação. Vamos lá, então? Trocando aqui. Conta pra gente. Associe cada imagem a seguir, organizada por letra, tá? A 4 conceitos que acabamos de ver. A gente tem ali um policial, que seria o conceito, a letra A, o mapa do Brasil, a letra B, embora não esteja constando, uma família indígena, a letra C, e uma faixa governamental, a letra D. A gente está dando uma improvisadinha aqui, mas vai dar certo. Qual das imagens aqui se associa? Nação, Estado, país e governo se associa com qual dessas imagens? 1 minutinho, já voltamos. Ó, eu vou ler a resposta da Procleusa. Procleusa, obrigada pela participação. Vamos lá. A, Estado. B, país. C, nação. D, governo. Tá certo? Nossa, extremamente, está perfeito aqui. Ela associou direitinho a figura do policial, a questão do Estado, o território aqui que ela está vendo no Brasil, a questão da nação, os indígenas e o governo, é claro, a faixa presidencial. Mandou super bem. Vamos para o próximo slide agora. Vamos trabalhar historicamente como a gente construiu isso. Vocês estão vendo a resposta aqui. Vamos dar uma puladinha, vamos para o próximo slide. Como se construíram as fronteiras do nosso país? A primeira fronteira histórica que nós temos documentada é o Tratado de Tordesilhas, em 1494, praticamente dividindo aqui a exploração do território americano entre o Império Português e o Império Espanhol. Se nós fôssemos obedecer essa fronteira, que inicialmente marcou essa divisão territorial dos dois impérios, evidentemente o Brasil seria um país infinitamente menor, como a gente está vendo aqui no mapa. Então, a abordagem da nossa aula agora, nessa perspectiva de construção do Estado-nação, é como que o Brasil ampliou tanto essas fronteiras. Vamos trocar o slide agora, por gentileza. Olha lá. Quando a gente aborda a questão das nações, a gente não pode esquecer que quando os conquistadores portugueses chegaram à América, ao território que aqui seria chamado de Brasil, nós tínhamos aqui um punhado de nações já constituídas, com os nomes aqui mais repletos que vocês estão vendo, cujo principal, o mais popular de todos, eram os tupis. Aliás, o Brasil nessa época nem era chamado de Brasil, era chamado pelos índios de Pindorama. Então, reparem, tem um império que corresponde a um Estado, que é o Estado português, que chega a um território que ainda não é gerido por um governo nem por um Estado, mas que já tem em sua composição autóctone, étnica, uma quantidade imensa de nações que aqui habitavam e que vão sofrer a conquista. Vamos trocar o slide agora, por gentileza. A gente vai partir por uma pergunta meio marota. Conta pra gente. O que surgiu primeiro? O governo, o Estado, a nação ou o país? 1 minutinho, tenta responder pra gente. Valendo!
Olha só que legal, Pro. Chegou a resposta de um aluno do Procérgio, a Giovana, Nação, Escola Orlandi, Parque do Carmo. Um abraço. Parabéns, Giovana. Muito bem. Nação. E por que é nação? Toda cultura é herdada. E na medida em que nós temos essa perspectiva de herança cultural, é que se constitui de clãs grandes sociedades, que comportam em si, que dividem, que compartilham consigo esse aspecto cultural que vai dar origem à nação. Portanto, muito bem sacado aí a questão nacional. Vamos para o próximo slide, então. Esse aqui a gente já descobriu. Vamos tentar entender como que as fronteiras daquilo que seria Brasil se ampliaram. Dentre os muitos tratados, o mais importante de todos é o Tratado de Madrid, de 1750, que estabeleceu fronteiras muito parecidas que nós temos até hoje. Tem um nome aqui que eu preciso falar, um nome extremamente especial, um diplomata. Eu acho que muitos dos alunos, muitos dos professores sabem, a melhor escola, talvez, do Departamento de Estado, mais bem qualificado, historicamente, do Brasil, é o setor de diplomacia, de relações internacionais. Um homem aqui, um brasileiro que atuou nas cortes portuguesas, merece um extremo destaque, que foi Alexandre de Gusmão. Quando ele sentou com os espanhóis, ele conseguiu vender a ideia de Utiposidetes para determinar a fronteira entre os dois impérios. Professor, o que significa Utiposidetes? A fronteira irá até o último povoamento. E foi graças a essa tese que as fronteiras brasileiras se ampliaram muito. Olha lá, vamos ver como que aconteceu. Durante a União Ibérica, quando a Espanha incorporou o Império Português, a linha de Tordesilhas tornou-se letra morta. Depois de 1640, há a restauração portuguesa, só que alguns fenômenos acontecem que faz com que pessoas descendentes de portugueses, colonos portugueses, acabem se instalando muito além de Tordesilhas. Entre esses fenômenos, os principais, o do jesuitismo, com missões principalmente no norte e no sul, os bandeirantes, né? Esse fenômeno, esse personagem histórico tão polêmico, né? Que tem gente que conjuga ele aqui, a questão da caça do indígena, já a construção do mito paulistano o considera um desbravador de fronteiras. O fato é que entradas e bandeiras levaram povoamento muito além de Tordesilhas, e a questão do gado também, tanto no Nordeste quanto no Sudeste e no Sul. Portanto, quando Espanha e Portugal acertaram o Tratado de Madrid, em virtude desses fenômenos, as nossas fronteiras estavam ampliadas, com povoamentos que iam muito além de Tordesilhas, e o único senão que aconteceu, dá mais um clique aí, vamos colocar na tela, por gentileza, dá mais um cliquezinho aí. Isso. O único senão foi acordado também diplomaticamente entre a troca de duas colônias, a colônia de Sacramento e os 7 povos das Missões, ambas no extremo sul do Brasil, entre Rio Grande e Uruguai. Vamos para o próximo slide agora, por gentileza. Vamos trabalhar agora uma questão estética também. Olha lá, a construção da brasilidade. A gente não tinha, fecha um pouquinho em mim aqui, a gente não tinha a noção da brasilidade antes da gente criar um sentimento nativista. E, principalmente, esse sentimento vai ser desenvolvido após a independência do Brasil. Olha que curioso, se alguém dissesse brasileiro antes do século XVIII, ele era associado a uma pessoa que fazia prospecção de madeira, e não a uma pessoa nativa do Brasil. Sabe por quê? Quem era nativo no Brasil era chamado de manzombo. Foi a partir do Império, de 1822, que nós começamos a construir uma noção local de brasilidade. E ela vai ser alicerçada em algumas ferramentas que eu quero discutir aqui,
que é a questão do patriotismo, a questão da simbologia. Quando a gente fala de simbologia, entra em cena aqui a bandeira, vocês estão olhando, coloca no LED para nós, né? A bandeira imperial, desenhado por um artista francês, o Debré, que tem as cores verde da família de Bragança, que representa Dom Pedro I, a cor amarela dos Habsburgos austríacos, da Dona Leopoldina, né? Temos aqui a agroexportação em voga, a coroa, e na questão do patriotismo, está profundamente relacionado à exaltação e o sacrifício. Portanto, é nesse período que se cria, principalmente no segundo reinado, a figura do Dom Pedro II é fundamental para isso, a Academia de Belas Artes, um Instituto de História e Geografia, o nosso romantismo é todo relacionado ao índio. Aqui de novo, uma vez que nós não tivemos Idade Média para fazer o resgate cultural dessa brasilidade, ela será feita com o índio. E por que o índio veio muito a calhar? Porque você não tinha como fazer esse resgate através do português, uma vez que a independência foi conquistada com o Brasil rompendo com Portugal. A natureza exuberante, e nós temos aí um grande upgrade dessa exaltação, desse patriotismo durante a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1865 e 1870. Vamos trocar o LED agora, por gentileza? Vamos lá. Muito bem. Olha lá, a gente vai analisar um documento. Nós temos aqui o hino da independência. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. De que forma a exaltação e o sacrifício se manifestam no hino do Brasil? Você consegue ver aqui, professora? De que forma a exaltação e o sacrifício se manifestam no primeiro dos nossos hinos, que hoje é o hino da independência? Eu falo ou eu deixo para o pessoal aqui do chat falar? Não, eu já vi. Vamos falar. Lá. Eu acho, tá? Exaltação, não. Sacrifício, morrer pelo Brasil. Ai, pro. Vamos lá, dá um clique aqui, vamos ver a resposta. Dá um clique aqui. Olha lá. Nós temos aí a exaltação à liberdade, e ela é profundamente relacionada à figura do primeiro imperador, Dom Pedro I, uma vez que ele foi o protagonista do grito da independência, e a professora mandou muito bem quando ela falou morrer pelo Brasil. Vamos trocar o slide agora? Muito bem. A gente analisou a primeira etapa da construção da identidade nacional. Só que dois elementos fundamentais, vem cá comigo de novo, eu te expliquei, a gente trocou uma ideia sobre o que é nação. Só que dois elementos que são fundamentais na composição da nação ficaram de fora dessa construção feita pelo Estado brasileiro acerca da nossa brasilidade. Que dois elementos são esses? Você consegue dizer também, professor? Agora é mais difícil. Não, agora é mais difícil. Vou deixar para o chat. Eu ia deixar para o chat, mas a gente está com tão pouco tempo que eu vou ser obrigado a caguetar antecipadamente a resposta. Dá mais uma apertadinha aqui, produça, faz favor. Olha lá, quando a gente fala daquela construção tradicional que vinha vindo, a exuberância do território, o símbolo, a história, os índios, né? A soberania na questão da Guerra do Paraguai, dá mais uma apertadinha. Olha o que ficou de fora. Pois é, fecha em mim de novo. Como que você vai construir uma noção de brasilidade, deixando de fora, como componentes dessa construção, dois fenômenos que são fundamentais para isso, que é a questão do povo e a questão da cultura. Guerreiro, deixa eu ver se eu entendi. Até o final do segundo reinado, povo e cultura foram deixados de lado na construção da brasilidade? Sim, foram deixados de lado. E a gente vai ver quando que povo e cultura foram trazidos para o cenário desse fenômeno. Vamos trocar o slide, por gentileza? Vamos lá. Olha lá. Durante a República Velha, de 1889 até 1930, né, a gente tem aí como um verdadeiro projeto de Estado a construção nacional a partir de novos heróis. E dentre esses novos heróis,
aquele que vai ser alçado aí, celebrado, justamente porque ele foi contra a coroa na época, é a questão do Tiradentes. Vocês estão olhando, está aqui na tela, né? O quadro do Tiradentes esquartejado. E os alunos devem ter percebido, por uma análise estética, algumas referências bem interessantes, professora. Você que é de arte, olha lá. Há uma relação direta com o cristianismo, Verdade. fazendo uma construção mítica da figura do Tiradentes e associando-o a Jesus. A gente não pode esquecer que se comemora Tiradentes no mesmo mês da Semana Santa. Essas coisas, elas não são tão coincidências assim. O que mais, guerreiro? Prevalecem as cores da bandeira da França. Verdade. Porque a República no Brasil sofreu forte influência do positivismo francês. E se a gente olhar o corpo do Tiradentes, ele forma o mapa do Brasil. Está percebendo aí, professor? Puxa, é mesmo. Pois é, tem aí uma espécie de mensagem subliminar da construção mitológica aqui do nosso herói nacional. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Olha lá, chegamos na Era Vargas. A aula está acabando, vou ter que correr um pouquinho. Aí a construção da brasilidade vai incorporar aquilo que eu falei para você que ficou de fora. A questão cultural, a questão do povo, aquilo que faz parte da realidade mais popular. E isso é extremamente vitaminado entre a década de 30 e 1964, com ampla inspiração do modernismo. E vamos perceber onde que ele se situou, com a miscigenação, que é a mistura. Gente, isso aqui é extremamente interessante. Volta para mim de novo. Porque na época, quem fazia sucesso era um tal de Hitler. Vocês já ouviram falar? E naquela época, se vendia muito a noção de que o componente nacional se prevalecia na raça pura. O modernismo fez justamente o percurso contrário. O Brasil era belo, o Brasil era grande, o Brasil era melhor porque ele era uma união étnica, porque ele tinha a diversidade. E olha lá, a partir do Vargas, começa a se martelar bastante o Brasil tendo como a cultura do samba, do futebol, de um país que se desenvolvia a partir de tanta diversidade. E olha lá, a gente está vendo no mapa, né? A gente vê o Planalto Central com Brasília, o Índio no Norte, o desenvolvimento industrial, o samba. E quem vai vender essa ideia de brasilidade acontece principalmente na escola e na mídia. Vamos trocar o slide, está acabando o tempo, que pena, mas vamos tentar terminar aqui. Durante a ditadura militar, de 1964 até 85, e também durante a Nova República, que termina em 2016, vai acontecer um fenômeno interessante. Reparem, volta para mim rapidinho. Se mantém exaltação, se mantém. Só lembrar das escolas de samba que a gente vai perceber que o tempo todo é exaltação da brasilidade. Né? Se mantém o sacrifício, se mantém os mitos, se mantém os símbolos, se incorpora a cultura popular, se incorpora o samba, vem o modernismo. Quando chega na época da ditadura, isso tudo vai ser muito relacionado à questão do território. Não sei se você também, professora, eu fui aluno na época da ditadura, eu fui adolescente na época da ditadura, eu já sou tiozinho, né? E a gente aprendia naquela época que o Brasil era grande porque o Sul tinha alemães, né? Porque o Nordeste tinha a cultura local, São Paulo era a terra do trabalho, e assim por diante. Lembra disso aí também, professora? Eu estava entrando na primeira série em 1981, então eu não peguei. Não chegou a pegar? Não. O único tiozinho aqui sou eu. Último slide, por gentileza. Vamos ter que terminar aqui. A construção da brasilidade, segundo uma obra muito clássica, que é a História da Vida Privada, ela se conclui não mais na escola, ela se conclui através da mídia. Olha que loucura. Como a televisão brasileira era o único canal de comunicação que conseguia abordar o território todo, é através das novelas, dos programas de auditório, do jornalismo e dos esportes que a gente vai construir a noção de Brasil. Galera, desculpa a correria, espero que vocês tenham curtido. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, adorei. Gente, tchau, tchau, tudo de bom, valeu, gente.